Vamos falar um pouco dessa tecnologia do time-lapse no cultivo embrionário, vantagens, né? E como tudo isso acontece, que eu chamo de Big Brother dos embriões. É um Big Brother mesmo. A time-lapse, ela é uma incubadora de cultivo, assim como a outra qualquer. A diferença dela é que ela tem um sistema acoplado nela e que ela vai fotografando o embrião de tempos em tempos. E aí eu consigo ter acesso ao embrião 24 horas por dia, 7 dias de desenvolvimento do embrião. E aí qual que é a vantagem dela? Eu consigo acompanhar o que está acontecendo com aquele embrião em tempo real, né? Então a incubadora tradicional, eu determino horários para fazer uma verificação daquele embrião. Então, eu tiro o embrião da incubadora e faço uma análise, devolvo o embrião para a incubadora. O que acontece no período que eu fiz a análise até uma nova análise, eu não estou enxergando. Então, não é que a incubadora é ruim, ela não é ruim, ela é uma boa incubadora, as incubadoras tradicionais. Mas eu tenho menos informação do que eu tenho na time-lapse. Então, a time-lapse, como eu consigo ter acesso ao embrião o tempo todo, eu consigo ver, por exemplo, que o embrião está bloqueado desde tantas células. Ou que ele passou um período muito longo com um número de células específicos no qual ele deveria ter dividido. E aí ele começa a me dar sinais de que aquele embrião já não está indo tão bem. Então, quando eu faço uma observação pontual, vamos dizer, eu olho no terceiro dia, o embrião tem que ter 8 células, perfeito, né? A gente espera lá uma média de 5 a 9, mas 8 células. Aí 8 células é embrião lindo. Mas ele tá 8 células agora ou ele tá 8 células desde ontem, por exemplo? Eu não sei, eu só fiz uma observação pontual. Quando eu tenho a time-lapse, eu consigo observar, não, olha, esse embrião, ele ficou 10 horas em 4 células, que ele deveria ter ficado 3, por exemplo. E aí, então tá dando sinais de que o embrião não tá com um desenvolvimento dentro do adequado. E aí começa a dar sinais pra gente que aquele caso não tá evoluindo bem mesmo, tendo embrião de bom potencial no terceiro dia. Então, é isso que a tecnologia nos proporciona, né? Então, ela proporciona conhecimento. Então, a gente vai aprendendo cada vez mais com o que a gente está enxergando. Então, eu tenho um embrião que tem uma célula e, de repente, ele foi direto para 3 células, não é comum. Né? A gente está falando em mitose, lá do colégio, né? Uma celulinha divide em 2, e 2 divide em 4. Existe um tempo para isso acontecer. Quando acontece de maneiras muito rápidas, então de 1 para 3, que a gente chama de divisão direta, ou as reversas, então o embrião tá lá com 3 células, volta a ter menos células, isso tudo vai dando sinais pra gente que alguma coisa não tá desenvolvendo bem naquele caso, então a gente vai acompanhando aquele caso com um pouquinho mais de cuidado, vendo o que a gente pode fazer para melhorar o desenvolvimento.